Você já tentou de tudo: pasto bom, ração boa, vitaminas, suplementos, e mesmo assim, seus cordeiros demoram muito para ganhar peso, demoram para chegar no peso que você quer. Hoje eu vou te mostrar 3 pilares que vão te ajudar a fazer com que você consiga um ganho de peso rápido nos seus cordeiros e sem gastar fortuna, sem receitas milagrosas. E no final do vídeo ainda vou te contar um erro silencioso que desacelera o ganho de peso dos cordeiros em até 80% dos rebanhos. Bora? Se você ainda não me conhece, é a primeira vez que você está passando por aqui, muito prazer, meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu te ensino a ser uma referência na criação, transformando seus animais em animais saudáveis, produtivos e que te deem retorno com a sua produção. E se esse assunto te interessa, então aproveita, já deixa seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você sempre vai ser avisado quando eu soltar um vídeo novo por aqui. Por que alguns cordeiros engordam rápido e outros não? Às vezes você escuta de algum criador que os cordeiros dele estão sendo desmamados aos 60 dias com 25 quilos, 30 quilos, e você pena para conseguir fazer seus cordeiros chegar a 20 quilos com 90 dias. A diferença entre esses cordeiros não está só na genética, não é só a raça do criador ou o tipo de animal que você tem na propriedade, mas ela está muito mais ligada ao manejo, no dia a dia da sua criação. Então tem alguns detalhes de manejo que fazem toda a diferença na criação e toda a diferença no ganho de peso dos seus animais. E esses detalhes estão em 3 pilares que eu vou te contar aqui agora. Então vamos começar com os nossos pilares. Pilar número 1, nutrição com foco em desempenho. Para um cordeiro ganhar peso, para ele se desenvolver, para ele ter um ganho bom diário, ele tem que ganhar mais do que ele gasta por dia. Isso é simples, mas tem que entrar na sua cabeça. E para isso você precisa do quê? Partindo desde o nascimento do cordeiro, você vai precisar de uma matriz que produza bastante leite, que tenha leite de qualidade para esse cordeiro, porque o leite vai ser a principal fonte de alimento para ele no início da vida. Você já precisa começar uma adaptação ao concentrado, à ração nesse cordeiro, para que ele já venha preparado para um desmame, para um confinamento, para uma engorda depois de ser desmamado. Você precisa ter pasto de qualidade, um volumoso de qualidade, porque isso no início da vida do cordeiro não vai contar muito, mas para a ovelha produzir leite vai. Adaptar esse cordeiro à dieta que ele vai receber no confinamento. Você precisa usar produtos específicos para ovinos e não para vacas, não para bovinos. Ovinos e bovinos têm necessidades diferentes e têm exigências diferentes e toleram limites diferentes de alguns nutrientes que estão dentro das rações, dos sais minerais, dos núcleos fornecidos aos animais. Usar sal de vaca, ração de vaca, núcleo de vaca para ovino é preparar terreno para você perder vários animais. Para um cordeiro ter um bom ganho de peso, agora pensando desde o nascimento até a hora do abate, a gente precisa fazer com que ele se desenvolva até o desmame de uma forma boa, preparando esse cordeiro para o ganho de peso depois, e a partir do desmame a gente tem que ter alimentação própria para esse cordeiro, onde a gente vai calcular quantia de volumoso, quantia de concentrado, ter uma boa relação entre volumoso e concentrado, acompanhar o desempenho e o ganho de peso desse cordeiro, para que a gente realmente tenha um ganho de peso satisfatório e esses cordeiros estejam prontos o quanto antes para serem entregues. E isso é uma coisa que começa lá desde o nascimento, onde a gente vai preparar terreno para a ovelha produzir uma boa quantidade de leite, ter leite de qualidade. A gente vai fazer uma nutrição paralela ao leite nesse cordeiro, fornecendo um concentrado, uma ração para esse cordeiro, para ele já ir se adaptando à ração que vai receber depois, e para não perder o pico de ganho de peso que ele tem desde o nascimento até a hora do desmame. Assim a gente desmama cordeiros mais pesados, prepara os cordeiros para a engorda, consegue cordeiros mais saudáveis e consegue ter o ganho de peso desejado. A alimentação não precisa ser cara, mas ela tem que ser estratégica. Em alguns momentos a gente gasta um pouco mais, mas de uma forma que vai compensar toda essa vida do cordeiro, vida produtiva do cordeiro, fazendo com que ele ganhe peso mais rápido, esteja pronto antes para ser entregue, e assim a gente consegue economizar no todo a quantia de ração, a quantia de alimentação que a gente gasta com esses animais. Pilar número 2, sanidade. Sanidade, saúde do animal. É uma coisa que ninguém vê, não é muito claro, mas se o animal não tiver saúde suficiente, não tiver sanidade suficiente, ele não vai ter ganho de peso. Um animal doente come menos, um animal doente engorda menos, um animal doente é prejuízo dentro do rebanho. E quando eu falo doente, você já pensa num cordeiro caído, que não está comendo, que está com febre, que não está se alimentando. Sanidade começa muito antes disso. A gente não pode deixar o animal baixar a imunidade, a gente não pode deixar o animal enfraquecer aos poucos, porque os ovinos mostram um pouco sinais de doenças para a gente. E se a gente não cuidar da saúde desses animais, às vezes quando a gente percebe que os animais estão doentes, o estrago já foi feito e está muito grande dentro do nosso rebanho.
Então, o que a gente tem que cuidar nos nossos cordeiros para evitar que eles tenham baixo desempenho, baixo ganho de peso? O que é mais comum nos cordeiros que acaba atrasando o desenvolvimento deles? A hemeriose ou coccidiose, que é um parasita, não é um verme, mas é um protozoário que vai lá no intestino do animal, estraga, faz um monte de cicatriz dentro daquele intestino do animal. Aqueles que não morrem em função da doença não conseguem absorver os nutrientes. Aí, um animal que come, mas não consegue absorver aquilo que comeu, vai ganhar peso? Nunca. Esse animal fica com o seu ganho de peso, seu desenvolvimento comprometido. Então a gente precisa cuidar desses problemas que acontecem com os nossos cordeiros, que influenciam na saúde dos nossos cordeiros e que vão fazer com que eles não ganhem peso, que eles não tenham desempenho. Outro problema que a gente deve cuidar, aí já pensando mais nos cordeiros a partir de 30 dias, verminose. A verminose, ela está no ambiente, ela está no seu pasto, ela está no local onde os animais vivem. E os animais vão se contaminar. Então a gente precisa avaliar os animais que precisam tomar vermífugo. Precisa quebrar o ciclo da verminose para diminuir a infestação. Porque senão o animal pode até comer bem, mas o verme está sugando tudo aquilo que ele comeu. Então ele está alimentando os vermes e não ganhando peso. Então tem que fazer uma observação sempre nos seus animais, ver como é que está a coloração do olho desses animais, se tem uma diarreia, que pode estar associada a uma verminose, papeira, que também é associada à verminose. Então esses são sinais que a gente tem que ver nos nossos animais, porque eles estão mostrando para a gente que estão sofrendo com a verminose e a gente precisa atender o quanto antes para evitar que esses animais caiam e não se alimentem mais em função da alta anemia, da baixa proteína circulante no sangue, que quando chega a esse ponto, esse animal está perdendo peso e não mais ganhando peso. E uma coisa importante, se você tem um animal doente no rebanho, separe ele do restante, porque algumas doenças podem ser contagiosas e você não quer que um animal afete todos os outros e cause um grande prejuízo na sua criação. Pilar número 3, ambiente e manejo. E esse muita gente não dá bola, mas é muito importante na saúde dos nossos animais e no ganho de peso também. Ah, mas o ambiente vai influenciar o ganho de peso? Vai. Porque um ambiente mal cuidado, sujo, com alta contaminação, ele é rico em quê? Em bactérias, em micro-organismos que vão causar doenças aos nossos animais. Eu acabei de falar que um animal doente não consegue ganhar peso, ele fica atrasado. Então, se eu tenho um ambiente que proporciona doença para os nossos animais, eu vou ter, consequentemente, animais doentes que não têm desenvolvimento, que não têm ganho de peso. E o ambiente não é só limpeza, precisa cuidar de conforto para os animais. Porque um animal que não tem conforto, ele sofre de estresse, ele fica estressado, aquilo incomoda ele. E quando ele fica estressado, ele produz um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio vai baixar a imunidade desse animal. Então, se esse animal está estressado, está irritado, está num ambiente ruim, ele vai produzir o hormônio, esse hormônio faz a imunidade dele cair, e aí o que acontece? Tudo que eu tiver aqui nesse ambiente que sejam micro-organismos, porque existem micro-organismos em todos os locais, estão mais propensos de causar doença nos nossos animais, porque o meu animal está mais enfraquecido, ele tem menos defesa contra o que ele está encontrando no meio ambiente. Então, eu preciso cuidar de temperatura, de ventilação, de um manejo com baixo estresse, sem correria, sem pancada, coxos limpos, porque sujeira dentro de coxo vai juntar bactéria, vai juntar fungo, isso tudo causa doenças nos animais. Água limpa, porque a água também pode ser transmissora de doenças. O ambiente é um fator que muito pouca gente dá atenção, que muito pouca gente leva em consideração, mas ele precisa te ajudar e não atrapalhar, porque ele pode ser um grande causador de baixo desempenho nos seus cordeiros. E agora o momento daquele erro final que eu falei que pode atrasar bastante o desempenho dos seus cordeiros. Pouca gente dá atenção a isso. É misturar lotes de tamanhos diferentes. Cordeiros grandes com cordeiros pequenos, animais despadronizados, fora de padrão. Por que isso é um erro? Porque os grandes sempre vão ser mais fortes, vão ser os primeiros que chegam no coxo e que vão comer mais. E os pequenos vão viver das sobras. Então, os pequenos vão ficar cada vez menores em relação aos grandes, que vão ficar cada vez menores. E aqui você tem dois riscos. O grande comer mais do que ele poderia comer, você tem um problema em função do excesso de alimentação, e o pequeno comer menos do que ele precisaria, é um animal que está estressado, vai ficar mais doente, que a nutrição não está ajudando ele e você não consegue desempenho. Separar lote por tamanho e peso é uma decisão que pode mudar todo o seu jogo se você tiver esse problema na criação. Engordar ovinos rápido não é mágica, é alinhar as coisas. É você ter animais bem nutridos, animais saudáveis, animais num ambiente adequado. Só assim você consegue engordar rápido os seus cordeiros. Claro que a genética deve ser levada em conta,
Mas se você não tiver esses 3 pilares que eu falei aqui, não tem genética que resolva seu problema. Não tem animal que ganhe peso rápido no seu rebanho. E se você ainda sente que está errando, volta esse vídeo, assiste de novo, anota os pilares que eu falei, faz um checklist para ver se você está fazendo tudo certinho ou não, porque só assim você vai conseguir engordar rápido os seus cordeiros. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, deixa seu like e me conta aqui, qual desses erros você já cometeu no seu rebanho? Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje, te vejo no próximo vídeo.